E aí, moçada, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer uma dica de concurso especificamente de contabilidade gerencial, bastante cobrada aí nas provas de maneira geral que envolvam conhecimentos de contabilidade. Bom, então a gente vai falar de ciclos hoje, né? Ciclo econômico, ciclo operacional e ciclo financeiro. Então esse tema ele é bem específico de contabilidade gerencial e diz respeito à questão dos prazos que a empresa leva para renovar estoque, prazo entre o recebimento, por exemplo, da venda e o pagamento dos fornecedores, enfim, a discussão permeia essa questão relativa ao gerenciamento ali das operações da empresa. Bom, então em relação ao ciclo econômico, né, de maneira simples e objetiva, esse ciclo se refere ao tempo, ao prazo que a mercadoria permanece no estoque da empresa. Então sempre que a gente falar de ciclo econômico, vocês têm que associar, têm que lembrar que isso se refere ao tempo que a mercadoria fica estocada lá na empresa. Bom, o segundo conceito de ciclo importante é o ciclo operacional, né, que vai entre a data da compra, ou seja, né, desde o do momento em que a empresa faz a compra até o momento que ela recebe dos clientes a venda realizada. Então, esse lapso temporal entre o momento que ela, né, fez a aquisição da mercadoria e recebeu a venda do cliente é denominado de ciclo operacional. E o último ciclo importante que a gente precisa saber, que é bastante cobrado nas provas, é o ciclo financeiro. Ou seja, é exatamente o tempo entre o prazo decorrido, né, o tempo, entre o momento que a empresa paga o fornecedor e o momento que ela recebe do cliente. Né, porque nem sempre esses prazos eles são bastante alinhados. Então, normalmente no dia a dia das empresas, existem diferenças entre esses momentos. Então, claro, o ideal, né, o cenário ideal, o melhor cenário para a empresa, é que o ciclo financeiro dela seja negativo, ou seja, que entre o momento em que ela faz a venda e o momento que ela vá pagar o fornecedor, que nesse lapso o fornecedor ele de alguma maneira financie esse prazo que a empresa vai ficar aguardando o recebimento do cliente. Então, quando esse prazo do ciclo financeiro é negativo, é uma situação, um cenário melhor para a empresa em termos de gerenciamento de caixa. Bom, vamos dar uma olhadinha como que as questões, como que as bancas vêm cobrando essa questão nos concursos, e especificamente eu selecionei uma questão da FGV, para a gente discutir aqui e verificar como que isso tem sido cobrado na prova. Vamos dar uma olhadinha. Tudo bem, moçada? Estou aqui com a questão 49 do concurso da Compesa, lá de 2016, que foi organizado pela GV. E ele trata desse tema dos ciclos aí. Então vamos dar uma olhadinha como que a questão cobrou e da maneira como isso foi cobrado. Então diz lá, uma empresa apresentava os seguintes prazos médios. Então prazo médio de estocagem 10 dias, prazo médio de recebimento de clientes 30 dias, prazo médio de pagamento a fornecedores 50 dias. Sobre os ciclos da empresa, assinale a alternativa afirmativa correta. Então, a questão aqui pede basicamente para a gente discorrer sobre o ciclo financeiro ou o ciclo operacional, beleza? Bom, então o que a gente tem que lembrar aqui imediatamente para conseguir responder a questão? Então, o primeiro conceito lá de ciclo econômico. Ciclo econômico. O que é o ciclo econômico? Ele diz respeito ao prazo médio de estocagem. Beleza? Bom, nesse caso aqui não está pedindo o ciclo econômico, mas se pedisse, a gente sabe que seriam 10 dias. A questão não está pedindo, mas a gente vai precisar dessa informação aqui. O segundo ciclo que a gente vai utilizar é o ciclo operacional. E o que é esse ciclo operacional? Né? Conforme eu disse para vocês no vídeo, ele é a diferença entre a data de recebimento lá, a data da compra das mercadorias, né? A data da compra do estoque, até o recebimento do cliente. Então, ou seja, né, em termos práticos aqui, empregando os ciclos, seria o ciclo econômico mais o prazo médio de recebimento de vendas, beleza? Então, quanto daria isso? Os 10 dias do prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de recebimento de clientes, prazo médio de recebimento de vendas, que é 30 dias. Então, o nosso ciclo operacional aqui, na nossa empresa hipotética, é de 40 dias, beleza? Muito bem. Terceiro conceito que a gente precisa, e esse aqui precisa efetivamente para responder a questão, é o ciclo financeiro.
Então, conforme eu disse para vocês no vídeo, o ciclo financeiro ele é o tempo, né, o lapso temporal ali entre o pagamento ao fornecedor e o recebimento do cliente. Então, ou seja, em termos práticos, né, empregando o conceito de ciclos que a gente tem aqui. Como que eu calculo o ciclo financeiro? É o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento de fornecedores, beleza? Trocando isso em números, né, quantidade de dias. Qual que é o ciclo financeiro da empresa? 40 menos prazo médio de pagamento a fornecedores, está indicado aqui na questão, 50 dias. Ou seja, menos 10 dias. Como não existe dias negativos, né? Então, esse sinal negativo aqui ele está indicando que é o fornecedor quem está financiando esse prazo, esse ciclo financeiro da empresa aqui. Ou seja, a empresa ela tem o fornecedor como financiador dessa distância aqui entre o tempo que ela leva para receber do cliente e o tempo que ela tem que pagar ao fornecedor. Então, para a empresa, esse cenário aqui seria um cenário ideal, um cenário bom, né? Porque ela não depende de captação, por exemplo, de capital de giro ou outros recursos para financiar a operação dela. Beleza? Bom, então, é claro que aqui a gente vai ter que analisar isso aqui em módulo, né? Porque não existe prazo negativo, então o nosso ciclo financeiro aqui seriam 10 dias, tá? O sinal aqui só indica que seria uma situação, entre aspas, boa para a empresa, ok? Então agora a gente vai analisar as questões. O ciclo financeiro é 10 dias, ok? Então aparentemente essa é a nossa resposta, se não tiver nenhuma outra. Ciclo financeiro é de 20 dias. Não, a gente viu que não é de 20 dias, é de 10. Então, a gente já arrisca. O ciclo financeiro é de 70 dias. Não, o ciclo financeiro a gente acabou de calcular como de 10 dias. Ciclo operacional é de 10 dias. Não, o ciclo operacional é de 40. A gente acabou de calcular ali embaixo. E o ciclo operacional é de 90 dias. Também não, está errado. O nosso ciclo operacional é de 40. Beleza? Bom, então, a nossa alternativa que responde a questão de maneira adequada, letra A, o ciclo financeiro da empresa é de 10 dias calculado empregando esses conceitos aqui. Então, bom, é bastante importante que a gente consiga lidar bem com essas informações de prazos médios, né, e ciclos que são bastante cobradas aí em questões de provas de contabilidade. Então, isso aqui tem uma abordagem mais de contabilidade gerencial, mas é muito cobrado, né, em concursos, no próprio exame do CRC também. Então, é importante que a gente consiga lidar bem, manejar bem esses ciclos aqui para responder a questão. Então, de maneira objetiva, resumindo, né, então, ciclo econômico, esse prazo de estocagem da mercadoria. Então, um conceito mais simples de assimilar. O ciclo operacional o ciclo econômico, ou seja, esse prazo de estocagem que a mercadoria fica na empresa, mais o tempo que a empresa leva para receber as vendas que ela efetua do cliente. Tá? Então, o ciclo operacional é o ciclo econômico mais prazo médio de recebimento de vendas ou prazo médio de recebimento de clientes, beleza? E o ciclo financeiro é o conceito anterior, ciclo operacional menos o tempo que ela leva para pagar os fornecedores. Então, no nosso caso aqui, né, o ciclo financeiro, né, o ciclo econômico mais o prazo médio de recebimento de vendas, ou seja, ciclo operacional menos o tempo que ela leva para pagar os fornecedores. Beleza? Bom, então, para essa dica de hoje, o que eu queria abordar é isso. É bastante importante que vocês tenham familiaridade com esse tipo de conceito, porque é cobrado com bastante frequência nas provas. E, enfim, é uma questão que a gente não precisaria perder, né? Conhecendo esses conceitos, dá para resolver com tranquilidade. Beleza? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários, alguma sugestão de tema, deixe nos comentários. E, enfim, né? A gente se encontra aí no próximo Contabilidicas. Valeu, moçada. Bons estudos aí para concurso. A gente se vê. Até mais.